Muito bom aí, né? Dá para todos bem aí na projeção? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus esse momento. Mesmo assentados, como cada um está já acomodado, com toda a reverência, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, mais um dia de oportunidades que temos, dadas pelo Senhor, pois só o Senhor pode manter nossas vidas, ó Deus, saudáveis, para que possamos estar na Tua casa e juntos aprendemos nos Teus atos. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem nos feito, pela semana que passou e agora iniciando uma nova semana. O Senhor nos dá, ó Deus, o vigor físico e renova também o nosso ânimo e a nossa motivação para continuar vivendo, Deus, e muito mais do que isso, te servindo e te adorando. E que nessa manhã, através desse estudo, possa ser uma adoração ao Senhor. E que possamos, durante o dia de hoje, o culto que teremos logo mais à noite, também estender essa adoração como gratidão, uma ação de graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e na vida da nossa família. Assim oramos e te agradecemos, pois oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos iniciar aqui em Oséias, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, né? E se Deus nos permitir até o versículo 20, mas eu não acredito que nós conseguiremos ir até tão longe, por causa do assunto que tem cada versículo, cada capítulo. E só para você ter uma ideia, não sei quantos domingos já faz que nós estamos estudando o primeiro, segundo capítulo, para entrar no terceiro capítulo, que também tem muito assunto e só tem 5 versículos. E também tem assunto tremendo. E a partir do próximo domingo, o irmão Alex vai assumir até o término do capítulo 3, versículo 5, ok? Até que outra dupla passe a trabalhar. A irmã lá em cima, creio que será a Ivanilde e o Emanuel, né? Dando continuidade a partir do capítulo 4 até o 6, não é isso? Ok, então o irmão e a irmã estarão trabalhando. Irmã Ivanilde com as irmãs no templo e nós aqui nessa sala. Lá em cima, só lembrando, é uma questão de decidirem ou não. Lá em cima já está tudo arrumado, a sala onde nós estávamos, porém temos um inconveniente do barulho lá, da questão da 4 que tem aí. Mas se os irmãos quiserem mudar para lá, não sei, o que for melhor vocês podem estar fazendo, ok? Aqui é mais tranquilo, é mais silencioso. Eu acredito que aqui ficaria melhor. A gente pode até ampliar mais esse espaço aqui para os irmãos possam ir mais lá para trás, para não ficar tão aglomerado, ok? Mas aqui é bem mais tranquilo, a gente ouve melhor, não precisa nem de microfone nem nada e dá para a gente trabalhar legal, beleza? Então, o versículo 14 do capítulo 2 nos diz assim: todavia eu atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Por 2 vezes esse capítulo, do 2, do 6 e o 9, é usado uma conjunção conclusiva. O que significa essa conjunção conclusiva? Você vai concluir o assunto que ele está abordando. Então aí indica a conclusão desse assunto. E aí ele vem trabalhando sobre aquilo que ele faria com Israel, com respeito a Israel ter virado as costas para ele. Ou seja, a esposa ter virado as costas e ter adulterado com seu esposo, sendo Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva de Cristo, né? Fazendo alusão ao casamento entre Oséias e Gomer. Então, ele conclui esse assunto de que iria castigar eles por tudo aquilo que eles fariam. Aí entra a parte do versículo 14, que aí é uma conjunção coordenativa adversativa. Em algumas Bíblias, que nem a minha, que é em século 21, está todavia. Mas também existem algumas Bíblias, algumas versões, que diz, portanto, que também é o mesmo significado. Eu acho que todavia fica melhor até para diferenciar e entendermos que aqui ele vai entrar num outro assunto, mas não só num assunto que diverge desse assunto que ele já está falando, mas ele está falando
da maneira oposta desse assunto. Então Deus não está agora castigando, mas agora Ele está atraindo o seu povo, para que esse povo possa entender o que Ele está falando, trabalhando de uma outra forma. Ele primeiro estava purificando o povo, trabalhando o povo, para que o povo pudesse entender. E agora, se nós pudéssemos usar um termo que nem nós usamos com os nossos filhos, né? Bate e depois assola. Mais ou menos isso. Para que o povo possa acordar e de repente falar, não, peraí, você precisava daquilo e agora nós vamos trabalhar essa situação. E é isso que Deus está fazendo através do profeta, falando com o povo. E aqui, propriamente dito, Deus usando a boca do profeta para falar aquilo que ele queria falar e transmitir ao povo. Então, a misericordiosa iniciativa do relacionamento exclusivo de Deus com Israel pode ser colocada numa base em sua comunhão restabelecida. Então, ou seja, Deus começa a trabalhar com o povo, chamando o povo para a sua responsabilidade, chamando o povo para aquilo que Deus queria que eles atentassem. Então, Deus começa a trabalhar de uma outra forma. Por isso o versículo começa dizendo que Ele atrairia o povo, traria o povo, chamaria o povo de uma outra forma, para trabalhar agora mais pontualmente, trabalhar mais agora enfaticamente com o povo, não mais castigando, mas agora exortando, não mais admoestando, mas agora exortando, encorajando o povo em amor para viver aquilo que precisava viver. Não há qualquer indícios de que esta restauração aconteceria por causa dos desejos e dos esforços de Israel. Tudo isso é atribuído ao contínuo compromisso da graça e do amor divino que são demonstrados pelo soberano Senhor quando Ele reivindica o seu povo. Não só naquele tempo, como no tempo de hoje. O que eu acho incrível e o que eu fiquei pensando quando eu estava estudando é que sempre foi assim e sempre será assim até que Jesus volte. Deus se mantém fiel, íntegro dentro do seu caráter, enquanto o povo se mantém infiel. Deus sempre buscando o povo e o povo sempre querendo se distanciar do Senhor, por mais que conheçam. E existe uma diferença muito grande, existe um distanciamento medonho entre você conhecer a palavra e você praticá-la. E uma vez eu questionei uma pessoa dizendo isso, mas eu conheço a palavra, mas pratica? Então, o que vale o conhecimento que você tem? Porque conhecimento é para você praticar. Se você exerce um curso dentro de uma profissão, você faz esse curso para quê? Para que você possa exercê-lo dentro daquilo que você se propôs a fazer e que você entendeu o que deveria estar fazendo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, não é só para dizer eu conheço a história. Não, é para colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então não adianta ouvir por ouvir e não praticar. E é isso que Deus está falando com o povo agora. Vocês conhecem, vocês não conhecem de ouvir falar, vocês conhecem de experimentar a minha ação sobre a vida de vocês. Tudo aquilo que eu já tenho feito. E agora eu chamo vocês a essa responsabilidade. Então não é pelo povo, não é pelo desejo e esforço do povo, mas é pela ação de Deus em querer resgatar o povo novamente para si. O irmão poderia ler para nós aí capítulo 11, versículo 8 ao 11 e capítulo 14, do versículo 4 ao 8. E sempre lembrando que essas referências é só para citar isso aqui, mas cada qual for trabalhar esses capítulos vai trabalhar com maior minúcias sobre cada um deles, ok? 11, 8 a 11 e 14 de 4 a 8. Pode ver? Sim. 11, de 8 a 11. Ok? 11 de 8 a 11. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admastro? Como posso fazer com você o que fiz com Zeruim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como um leão quando ele rugir,
os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves da Assíria, como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Ok? Então você vê que o povo, por nenhum dos seus esforços, voltaria ao Senhor. Mas o Senhor está buscando, dando uma oportunidade. Então ele diz, todavia, ou portanto, agora eu vou agir dessa maneira. Capítulo 14, versículo 4 ao 8. Outro irmão pode ler para nós, por favor. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como um lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonhas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sei, eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Ok? Eu achei interessante na sua versão, qual que é, Márcio? A minha acho que é Ok? revista e corrigida. No meio da revista e corrigida. Almeida. Tá. Eu achei interessante. No versículo 4, diz assim, a dele, curarei a sua infidelidade e amarei voluntariamente, né? Eu sararei a sua perversão. Ok. Na minha está espontaneamente. Voluntariamente. Então, Deus trabalha de forma espontânea. Ele quer. Ele é um Deus que quer se relacionar com a sua criação. Então, o homem não busca. A criação de Deus não o busca. Mas Deus busca o seu povo. Deus busca aqueles a quem Ele já escolheu, resgatou, aqueles a quem Ele já tem como filho. Ele busca para ter um relacionamento, para viver de uma forma amorosa com esse povo. E aí, no versículo 14 propriamente que nós lemos, ele vai entrar: todavia eu atrairei, todavia eu farei de tudo para que o povo se volte e entenda a maneira como eu quero trabalhar. E atrairei significa a persistente conduta errada de Israel tornou abundantemente claro que ela não tem desejo de retornar. Mas o Senhor não permitirá que essa situação continue. Ele agirá de modo irresistível e intenso para vencer a relutância e evocar uma resposta. E esse evocar faz toda a diferença. Porque esse evocar, se você for na etimologia da palavra, ela significa que Deus vai fazer o povo lembrar, relembrar tudo aquilo que já havia sido feito. E sabe o que me arremete essa palavra? Aos Salmos 116, verso 12, que diz o quê? O que darei ao Senhor pelos benefícios que tem me feito. Então, Deus está dando a oportunidade do povo relembrar tudo aquilo que já havia feito. E mais à frente nós vamos ver por que o povo não consegue relembrar isso. E Deus age dessa forma para trazer a memória. Quem é realmente que está dando o vigor? Quem é realmente que está pondo o alimento na mesa? É você que sai para trabalhar e ganha? Ou é Deus que te dá saúde para você sair e ganhar? É Deus que abre portas onde não existe e você diz: nunca pensei em trabalhar nessa firma. Nunca pensei que tivesse condições. E tivemos um testemunho recente de uma jovem que mandei o currículo por mandar com Alberto Einstein. Eu, sem experiência nenhuma, achei que nunca iria me chamar. E foi chamada. Sabe por quê? Porque não foi o currículo que ela mandou, mas foi Deus agindo e já abrindo porta para ela. Então é Deus quem faz, não é nós. Tudo aquilo que nós temos, costumamos falar: meu carro, minha casa, minha casa na praia. Não, é tudo do Senhor, não é nada nosso. Deus só permite que tenhamos para que possamos administrar. O meu filho, não, é do Senhor. O filho ou os filhos são herança do Senhor, para que nós administremos. Então tudo é do Senhor. Então Deus está trabalhando e chamando a atenção do povo: olha, quero relembrá-los
Quem sou? Eu sou. E eu quero relembrá-los quem eu sou. E o texto vai dizer: todavia eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu não sei qual é a versão que tem diferente aí. Márcio, como é que está na sua? A continuação do versículo 14. 2,14? Isso. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ok, eu acho que todas, né? Uma grande maioria devem falar a mesma coisa. E esse levar ao deserto não se trata de um local físico ou geográfico, e sim condições espirituais que o Senhor recriará. Eles serão moldados do mesmo modo como se tornou a sua vontade conhecida no Sinai, conhecida ao povo no Sinai, e o testou para provar a lealdade de coração deles. Então Deus está testando, Deus está mostrando ao povo: eu quero provar vocês, eu quero testar vocês. Lembram da mensagem de domingo passado, que nós estamos aqui por um teste, né? É um teste que nós estamos vivendo, e Deus está testando o povo. Isso foi necessário devido à influência que o Egito havia exercido no coração deles. E aqui eu quero que vocês leiam o versículo 11:6, capítulo 11, versículo 6, eu vou ler aqui. Que diz o seguinte: a espada cairá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. O Senhor alertando o povo para que eles pudessem entender, para que eles pudessem se purificar. E eu quero que vocês leiam outros dois textos que estão em Deuteronômio 8, versículo 2 e 5, e Êxodo 32, 1 e 4. Irmãos que não leram ainda, por gentileza, vamos ser participativos aí na aula. E vamos ler Deuteronômio 8, versículo 2 a 5, e Êxodo 32, de 1 a 4. 8:2. Oi. E praticar de tudo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te guiar e te provar, para saber que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. Até o 5. Ele te afligiu e deixou te ter fome, depois te tentou com maná que te conhecia, que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de todo o saber da boca, tudo que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu as tuas vestes, sobre ti, desde que inchou o teu pé nesses 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que como o homem castiga o seu filho, assim que castiga o Senhor teu Deus. Ok, então Deus está fazendo o quê? Tem mais sentido agora essa palavra evocar? Deus está relembrando o povo: olha o que foi feito, olha o que eu tenho feito. E é isso que nós temos que olhar na nossa vida. Se chegamos até esse momento e não sabemos quanto tempo mais o Senhor vai nos dar, mas se chegamos até aqui, foi tão somente pela graça e misericórdia do Senhor. Foi por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou. Quem era o Wagner? Quando o Wagner poderia imaginar que um dia Deus iria resgatá-lo? Não que eu tivesse dúvida disso, mas como eu poderia entender que uma vez resgatado, Deus ia tocar o meu coração com um chamado para o ministério? É só tão somente pela misericórdia do Senhor. Então hoje eu devo viver de que forma? Em ação de graças constantemente ao Senhor, que nada merecia, nada nenhum de nós merecemos do Senhor, mas Ele é tão bondoso para conosco, que quando nós conhecemos a palavra e colocamos em prática na nossa vida, isso faz toda a diferença. Primeiro porque adoramos ao Senhor, com a adoração que devemos prestar a Ele, e vivemos de uma forma que glorifica ao Senhor, porque vivemos de uma forma da vontade de Deus e não da nossa vontade. Então precisamos colocar isso na nossa mente. Nós que estamos servindo ao Senhor,
fazer aquilo que precisa ser feito, evangelizar, discipular, ter bom testemunho, né? Ser pessoas irrepreensíveis, pessoas que vivam uma vida realmente que glorifique ao Senhor, para que o Senhor não tenha que fazer com que passemos por um deserto. E muitas vezes nós passamos por um deserto, que não é um local físico, geográfico, mas é um tempo em que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. Tudo. Às vezes me pergunto, né? Por que a gente esquece fácil das coisas, né? Por que a gente esquece tudo aquilo que Deus fez e ainda faz por nós? Porque é impressionante você ver, eu vejo isso diariamente, às vezes me pego também pensando nisso, quando eu vou reclamar de alguma coisa, aí eu paro e falo, poxa, mas Deus ele tem nos abençoado tanto, nos abençoou lá atrás, fez maravilhas, mas parece, assim como o povo, né? O povo esqueceu, às vezes a gente também não esquece daquilo que Deus faz por nós, né? Que está do nosso lado. Só queria comentar isso, né? Nós somos muito falhos, assim, esquecendo das coisas, né? Mas a Bíblia responde isso. Abre lá em Efésios 6. Vamos, filho. Lucas vai, a Bíblia nova? É. Vamos, filho. Aí. Efésios 6. Ok. A partir do versículo 10 dele, por favor. Finalmente, fortaleça-se no Senhor no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecerem inabaláveis. Esse dia mau é um dia literalmente, um mês, uma semana, um ano, muitos anos. Existe uma batalha. Essa batalha não vai cessar, essa guerra não vai acabar. Por quê? Porque é a carne lutando com o espírito. Aquele que você mais alimenta se sobressai. Então muitas vezes nós vacilamos, por isso que a Bíblia usa a linguagem vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós estamos em uma batalha. E quando nós vacilamos por algum segundo, nós damos margem para que o inimigo use as nossas vidas, para que coloque coisa na nossa mente. Adão e Eva estavam no jardim tranquilos, né? Tinham de tudo, era só cultivar, sem derramar suor, sem nada, tranquilo. Aí Eva foi tentada, deu ouvido, criou dúvida na sua mente e fez o que? Comeu do fruto e deu seu nome. E de lá para cá, é isso. Nós estamos nessa batalha. Então, nós esquecemos, por quê? Porque quando não dedicamos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, por sermos ainda pecadores, remidos, mas pecadores, nós damos brecha para esquecer o que Deus fez. Aí quando acontecem determinadas coisas na nossa vida, nós só conseguimos focar no problema e não conseguimos focar na solução, porque nós estamos dentro desse espaço, olhando nesse espaço e não conseguimos dar um passo para trás e olhar a amplitude disso e reconhecer o tamanho do Deus que nós servimos e que pode fazer tudo por nós. Mas nós focamos só no problema. Então, quando nós aprendemos, e isso é um exercício, a dar um passo atrás e olhar e falar, não, Deus já fez tanta coisa pela minha vida, se Ele não fizer agora, Ele tem controle de tudo, Ele é que sabe. Eu vou pegar um exemplo do Márcio. O Márcio disse para mim esse dia atrás assim, pai, você trabalha sempre a questão que a pessoa tem que confiar e fazer e tal. E como está a sua confiança em Deus agora que você vai passar por uma cirurgia? Acho que foi mais ou menos isso que você falou, né? Eu falei, olha, Márcio, eu não vou negar a você que cria-se uma ansiedade, mas a ansiedade não é de desconfiança. A ansiedade é de logo passar isso e você ficar livre disso, entendeu? Mas é tudo uma incógnita, né? Porque você vai estar numa mesa
onde vão te dar uma anestesia e você não vai ver mais nada. Você pode voltar e saber o que foi feito, como você pode não voltar, né? E outros saberão o que aconteceu ou talvez não saberão. Isso é uma incógnita. Mas assim, a confiança em Deus é que se eu voltar, Deus vai me restabelecer. Se eu não voltar, eu estarei com Ele. Então, a ansiedade de passar logo pelo problema é uma, mas a confiança nunca pode ser perdida, né? Porque nós temos a esperança, e a esperança é Cristo. Então, isso é que conforta os nossos corações, mas tem essa questão, essa batalha, sabe? De, será mesmo? Lembra de, será mesmo que morrerás? Ah, não é bem assim, não existe essa batalha. Será mesmo que Deus vai te livrar dessa? Ou será que você... Então, é uma batalha, e você precisa alimentar o seu espírito para que ele se sobressaia em relação à fé. O que é fraca? Êxodo 32, 1:4. E aí tem a ver com a forma, por que Deus quer trabalhar com o povo de uma forma mais tipo assim, perto, próximo, dando a oportunidade que eles relembrem daquilo que o Senhor fez, porque havia uma contaminação do Egito na mente do povo. Êxodos 32, 1-4. Vendo o povo que Moisés mandou. Opa, ela está com ela, hein? Ela está com ela. Foi bonito, hein? Agora o povo está todo mundo quietinho, agora está até com eco. Então lembra, Fica pressionando. Vendo que Moisés falava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhe disse: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. olha só, o povo estava ali, aguardando Moisés descer com as tábuas, os 10 mandamentos. E mesmo assim, o povo esqueceu, viu, Guto, tudo aquilo que já tinha sido feito. Esqueceu até o momento de chegar ali, que Deus estava providenciando o melhor para o povo. E todos nós precisamos ter parâmetros, leis. Sabe por quê? Porque senão nós não temos limites. Então o homem, como um todo, precisa de parâmetros, precisa de regulamento. Então você só não passa dos 100 por hora se você souber que ali não pode andar 100 por hora. Senão, você anda 120, 150, 160. Então nós precisamos de parâmetros. E os 10 mandamentos é a lei de Deus para o parâmetro que nós precisamos. Resumidos por Jesus, cumprido por Jesus e resumido por Ele em 2 mandamentos. Não revogou nenhum daqueles, mas resumiu em 2. Então nós precisamos entender que o esquecer é porque nós estamos muito mais voltados ao nosso eu e à nossa carne do que propriamente ao Espírito, a quem nós devemos realmente adorar. E por isso que muitas vezes nós não entendemos o que a palavra nos diz, porque nós lemos com um livro simplesmente. Mas quando nós lemos buscando do Espírito o que Ele quer dizer através dela, isso traz para nós refrigério, regozijo, alimento, discernimento, maturidade, crescimento espiritual. E aí nós vamos crescendo e entendendo que quando nós passamos por determinadas lutas, por determinados desertos, é Deus provando a cada um de nós. É Deus provando a confiança que temos realmente nele. Ok? Então acho que ficou bem respondido aí, né, Guto? Qualquer coisa você pergunta com o Márcio. Pode deixar. Ou com o Alex. Aí ele continua dizendo: falarei ao coração. Esse falarei ao coração tem esse significado: pronunciar palavras ternas e de encorajamento, como em Gênesis 50, 20.
Lembram lá? O que José falou aos seus irmãos? Vamos ler? Deus está agindo para que o povo responda ao apelo e tenha uma mudança interior e adote uma atitude de dependência. Outro irmão que ainda não leu, sem eco agora. Vamos lá, Gênesis 50, 20. Vós bem tentais mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo. E normalmente o que nós ouvimos é: não, você fez isso, eu não vou fazer. Porque você fez aquilo. Sempre tem a questão de que por que você fez. José entendeu de Deus, sabe aquele passo para trás e olhou a amplitude, não só o que ele estava vivendo, mas ele deu um passo para trás e olhou e falou: olha o que Deus fez. Ele olhou para trás e disse: aonde eu estava, e olha onde Deus me colocou. Então ele pôde dizer: não foi o que vocês fizeram, mas Deus tem um plano sobre toda essa situação. Entendeu? Então Deus está querendo mostrar isso ao povo. Queridos, o que eu estou fazendo, eu não estou castigando, agora eu estou trabalhando com vocês, para que vocês possam entender o que eu quero de vocês. E o que eu quero que vocês prestem, o que eu quero que vocês reconheçam de mim, sobre tudo aquilo que eu fiz e estou fazendo a cada um de vocês. Na parte A do verso 15, ele diz: o Senhor torna ainda mais claro sua reforma espiritual e instrução a Israel, quando diz em 2,15a: ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali significa a terra prometida. Ali, aquele local que eu preparei para vocês, aquele local que eu disse que vocês tomariam posse e que vocês iriam viver desse local. Vinhas era uma das características da terra de Canaã, que inicialmente haviam chamado a atenção de Israel quanto aos cachos de uvas do vale de Escol, que está lá em Números 13, 20, que tem a ver com essa questão. Eles tinham que usar um varão, e não é o varão que muitos dizem aí, né? É o varão mesmo de madeira, no ombro de um homem, outro no ombro de um outro homem, para carregar um cacho de uva que dava terra. E tão fértil que a terra era. E aqui não é tipo uma figura de linguagem, é literalmente que a terra dava. E Deus estava levando eles para um lugar. Queridos, eu estou trabalhando com vocês para que vocês entendam, porque eu estou levando vocês a um lugar excelente. Ainda que vocês reclamassem de todo o maná, de toda a falta de água, de tudo que vocês reclamaram, eu estou levando vocês para um lugar que vocês nem imaginam o que dá lá de fruta. Nós pegamos um cacho de uva aqui, por maior que ele seja, é isso, né? Agora, já pensou você carregar um cacho de uva, você tem que pegar 2 pessoas para carregar? Deus está levando para uma terra fértil e o povo não está tentando. Então ele começa a trabalhar com o povo para que o povo entenda isso. Vale de Acor, conforme o livro de Josué, nos faz lembrar que nem tudo ocorreu de uma forma tranquila. Nesse vale tem um significado muito grande. Por quê? Ele é localizado ao norte de Jericó, no local da tribo de Judá, perto da fronteira com o território de Benjamim. Está lá em Josué 15:7, se você já quiser abrir lá, vai dar o relato de onde ele está. E depois da entrada de Israel na terra, esse foi o lugar em que Acã trouxe maldição à comunidade por causa da sua cobiça. Vamos ler lá esses versículos. Josué 15:7 fala da localização e Josué 7:26 vai falar exatamente do pecado de Acã, que viu, cobiçou, escondeu e por causa disso trouxe maldição ao povo. E por causa disso morreu ali
Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Levir e voltava para o norte, na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Sene, e depois até a fonte de Rojão. Ok? Vamos lá agora para entender que esse local tem toda essa conotação. Querido, se você quiser levar ele ali a nossa linha, vamos levar a nossa linha aqui, tá? Josué 7:26. Agora sem eco. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso, até hoje, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Ok? Vale de Acor tem esse significado. E Deus está dizendo que agora aquilo que tinha um significado de maldição, ele vai passar a ser um local de porta de esperança. Outro irmão pode ler Isaías 65:10. A Bíblia está tudo colada hoje as páginas. 65:10. Arão servirá no campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo e me buscar. Ok? Então aquilo que era um lugar de maldição, porque foi feito contrário à vontade de Deus sobre um personagem bíblico, agora Deus faz daquilo uma porta de esperança. Assim como Deus quer restaurar o povo de Israel, quer chamar aqueles relembrem tudo que o Senhor fez, Ele está mostrando, eu fiz e continuo fazendo, porque essa porta de esperança, eu vou abrir, e o local onde foi no passado maldição, agora será um lugar de bênção, será um lugar de esperança. Então, uma porta pode se referir à entrada num território, como Miqueias 5 vai dizer. E por isso o termo se encaixa com o Vale de Acor, que é por onde se acessava a planície central da Palestina. Porém, a esperança citada no texto é a de uma ansiosa antecipação do gozo da íntima comunhão com Deus. Acor não será lembrada como lugar em que o pecado levou a um conflito entre o Senhor e o seu povo, mas como o ponto de acesso ao território que eles tenham vida e tenham abundantemente. E o versículo de João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então é isso que o Senhor quer dar ao povo, registrado no livro de Oséias, e é isso que o Senhor quer dar a cada um de nós no tempo de hoje, dar uma vida abundante, porque aquele que também sempre existiu, ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor vem para nos dar vida em abundância, ok? Para que isso acontecesse, eles deveriam renunciar à sua ânsia materialista pelos abundantes recursos da terra e a ilusão de que essas bênçãos haviam sido dadas a eles pelos Baalins. Então, a mente deles era tão conturbada com a questão do Egito que eles achavam que tudo que havia conseguido era através dos Baalins. Da mesma forma que nós hoje pensamos que tudo que conseguimos foi pelo nosso esforço físico, pelo que nós ganhamos, pelo que nós ajuntamos e guardamos no banco, como se isso fosse uma segurança, né? Já vivemos num tempo onde foi confiscado tudo, e muitas pessoas se mataram por causa dessa questão. Então nada é nosso, tudo é do Senhor. E num piscar de olhos, num estralar de dedos, Deus pode mudar toda a situação. Porque nós temos que viver confiante no Senhor, sabendo que Ele nos dá vida abundante, independente se é com dinheiro ou sem dinheiro. O que é esperado de Israel é uma resposta genuína e jubilosa ao modo como o Senhor lida com ela, prestando cuidado, atenção à situação
em que eles foram colocados. Um sentido semelhante aos dos versículos 21 e 22, que diz: naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e esses responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Eu fui até mais longe do que ele. Onde a mesma palavra é usada 5 vezes, e usa o mesmo verbo 5 vezes, o verbo responder. Por muito bem relembrar a devoção voluntária manifestada no Sinai. Vamos lá em Êxodo novamente comigo, por favor. Êxodo 24, do seu versículo 3 a 3 e 7. Diz assim: Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor falou. Versículo 7. Também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo. E então disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então, o que o Senhor está fazendo nesse deserto, que o Senhor está trabalhando com o povo, mostrando que tudo que eles têm não é dos deuses ao que eles serviam, mas do único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que eles tinham a vinha, que eles tinham o alimento, que eles tinham tudo aquilo. E mais para frente nós vamos ver que aqueles animais que entraram e devoraram tudo que eles tinham, como poderiam ser também inimigos, Deus restaura tudo isso e faz com que não haja mais invasão nenhuma, e o povo começa a viver de uma forma bem melhor do que a que ele estava vivendo. Ele fala também nos dias da sua juventude, no versículo, a parte B do versículo 15. Ali ele me responderá, como nos dias da sua juventude, como no dia em que subiu da terra do Egito. O mesmo que olhar para trás como um tempo positivo. Oséias está ciente de que nem tudo havia sido perfeitamente bom no deserto. Passaram por privações. O texto que foi lido, que o irmão Julião leu, diz que deixei vocês passar fome, deixei vocês passar dificuldade, para mostrar para vocês que eu sou Deus, que você é o meu povo e que eu quero trabalhar com vocês, para que vocês reconheçam quem eu sou. Vocês esqueceram, como um culto mesmo, como é fácil a gente esquecer, né? Nos momentos bons, quando está tudo muito bom, você parar e pensar: puxa, se eu estou usando essas férias hoje, se eu conseguir fazer essa viagem hoje, se eu conseguir adquirir isso daqui hoje, foi tão somente pelo Senhor. Foi Ele quem permitiu que eu conseguisse isso. E é isso que Deus está chamando a responsabilidade do povo. O que vocês têm, o que vocês foram supridos, do que vocês foram providos, do cuidado que vocês teve, não foi dos deuses que vocês serviram no Egito, mas foi porque vocês são meu povo e eu estou cuidando de vocês. E é isso que eu quero que vocês relembem, é isso que eu quero que vocês entendam. Assim como desde a juventude o Senhor cuidou, e não tem nenhum jovenzinho aqui, né? Acho que o mais novo aqui sou eu. Você levantou a mão porque... Sou mais novo. Não entendi, mas tudo bem, deixa eu ver. O mais novo aqui acho que é o Felipe. Eu e o Felipe. Quantos anos você tem? 36. Quantos anos você tem, Julião? Oi? Quantos anos? 43. Quantos anos o irmão tem? 32. Mais bem. Então, quando nós olhamos para a nossa juventude, até o que o Senhor fez com 32, até o que Ele fez com quase 60, se Deus permitir. Manuel, 68, né, irmão? 66. Quem tem mais que o Manuel? Quem tem mais idade que o Emanuel? Edinho? Fundou a igreja 100 anos atrás? Fundou a igreja, né? É porque a gente não está aqui, senão seria 8 anos. Mas enfim, Deus está mandando, pedindo para que olhem para o tempo que eram jovens. Porque até esse momento eles não eram mais jovens. E Deus está olhando, olha para trás. Vejam o que foi feito nos dias da sua juventude. E olha até onde vocês chegaram. Não foi os Baals, não foi os ídolos que vocês serviram, mas foi eu, o seu Deus,
que sempre tem cuidado de vocês. Esse é o cuidado que nós precisamos ter, de olhar sempre para trás. Oi. Tem um versículo, eu não tenho essa internet aqui, que fala assim, trazei a memória. Deus fala Jeremias. isso. Ele fala exatamente isso. Lamentações de Jeremias. Trazer a memória. Para que nós, como sempre mais velhos, vivenciando as coisas de Deus, levar as memórias dos mais novos, do Deus de amor e do Deus que faz todas essas coisas. Exatamente. Para manter essa fé e contínua. E que Deus está trazendo aqui ao povo, levando ele a esse vale, a esse lugar, para que possa falar com palavras de afeto, trazer a memória, tudo que eu estou falando aí, com esse amor que ele tem, mostrar todo o amor e a memória de tudo que foi feito. E interessante que esse versículo está exatamente em Lamentações de Jeremias, porque Jeremias está lamentando o tempo que ele falou com o povo não entendeu, e depois de toda aquela catástrofe, depois de toda aquela situação que o povo havia sido cativo e tudo mais, Jeremias está lamentando. Foi falado a vocês. Era só vocês trazerem a lembrança tudo aquilo que o Senhor já tinha feito. Jeremias trabalha praticamente o que passou com a profecia de Oséias. Exatamente. Então Jeremias ele trata realmente tudo que Oséias. Você vai ver que sempre Oséias ele vai estar relacionado com Jeremias, Ezequiel e tudo mais. Ezequiel. Aquele momento que Oséias está falando. A profecia de Oséias. Exatamente. Exatamente. E você vai ver aqui que nós temos outros versículos aqui, acho que está aqui, Jeremias, Ezequiel, que fala exatamente isso. Exemplo, né, dessa questão de olhar para trás. Baal Peor, que está escrito lá em capítulo 9, versículo 10, porém esse foi um tempo de intimidade em que o relacionamento entre o Senhor e o seu povo escolhido se desenvolveu na medida em que eles aprenderam a agradá-lo, a viver o que Romanos 12, 2 diz, né? Para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Fato que Jeremias registra tempos depois sobre a avaliação que o Senhor faz desse período. E aí lembra, né, entre tantos outros versículos, Jeremias. Vamos lá, quem não leu ainda, Jeremias 2, versículo 2 e 3, versículo 31 e 2, e Ezequiel 20, não vamos ler porque é do 10 ao 38, e aí é muito extenso, ok? Mas vamos ler Jeremias, capítulo 2, versículos 2 e 3, conforme capítulo 31, versículo 2. Quem não leu ainda? Jeremias 2 e 3. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noite, e de como vivias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ok. Sabe o que eu começo a pensar aqui? Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. O mais novinho, vamos supor que era o recém-nascido. Tinha 40. Quando entrou na Terra Prometida, tinha quanto? 40 anos. 39, 40 anos. Não é mesmo? Então não tinha mais nenhum novinho ali. Já tinha pessoas maduras, né? Apesar de que no tempo vivia tantos anos a mais do que isso. Mas não era mais nenhuma criança, não era mais nenhum adolescente, não era mais um Evaldo que diz que tem 30 anos quando já tem 60, por sinal está perto, né? Mas não tinha mais nenhuma criança ali. Então as crianças que saíram como criança, como recém-nascidos ou um pouco mais, já eram adultos, já tinham uma certa idade. Todo esse tempo Deus fazendo o quê? Cuidando. Então Deus está dizendo, olha lá atrás. Olha a idade que você tem, olha quando você saiu para ser cativo. Quantos anos você tinha para você ficar no deserto, andando em círculo? Quantos anos você tinha? E não faltou alimento,
Não faltou roupa, não faltou calçado, nem os pés incharam. Não desgastava a roupa e nem o calçado. Era novo, sempre novo. Você entendeu? Então, Deus cuidando. Aí você fala assim, puxa, mas será que hoje é assim? Olha para você. Olha como você está vestido. Olha quantos pares de sapato você tem. Muitas vezes você reclama, puxa, não tem um sapato para usar, mas quando é para engraxar tem um monte, né? Ah, eu não tenho roupa para usar, mas quando você vai no guarda-roupa, está a roupa lá. Você não consegue pegar e escolher uma roupa de tantas que você tem. Isso é cuidado do Senhor. Tão somente a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. 31:2 diz o quê? Jeremias 31:2, que tem a ver com o que o Renan já leu. Assim diz o Senhor: o povo do que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Quando eu o fiz descansar. O Senhor cuida. Todo o tempo o Senhor tem trabalhado na vida do seu povo. Não foi diferente nesse tempo e não será diferente no nosso tempo e não será diferente no tempo que está por vir, se Jesus até lá não voltar. Como no dia em que subiu da terra do Egito. Isso relembra o mesmo período da perspectiva de um passado sombrio e tenebroso, do qual o Senhor os havia libertado. Relembrar, sempre trazer à memória o que o Senhor já estava fazendo. Embora Israel tivesse cometido muitos erros, de um modo geral ele estivera num período de aprendizado, marcado por progresso vacilante. E sabe o que eu entendo com progresso vacilante? Um tobogã. Uma hora você está em cima, outra você está embaixo, ou no gráfico. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Assim viveu o povo. Uma hora está em excelente comunhão e intimidade com o Senhor, mas esquece e desce para o deserto. E Deus trabalha e o povo levanta a cabeça novamente e consegue estar, não consegue estar num gráfico de ascendência, mas num gráfico onde sobe e desce, parecendo uma montanha, parecendo como é daqui para onde o Edinho mora. Se você olhar daqui para lá e conseguíssemos ver em linha reta, é isso aqui. Daqui até Até casa do Rio. né? Toda essa questão, e é assim como o povo tem vivido. Então, depois de uma doença grave, aqui já é uma aplicação para nós, e você vê que eu não passei do versículo 15. Depois de uma doença grave, é necessário um período de recuperação. O mesmo acontece na vida espiritual. Quando a pessoa se distancia do Senhor, quando a pessoa se esfria do Senhor, quando a pessoa deixa de estar motivada no Senhor, é como se fosse uma doença grave, a qual é necessário um período de recuperação. Depois de um período prolongado de enfraquecimento físico ou incapacidade, uma pessoa precisa aprender novamente a desempenhar as tarefas normais da vida cotidiana. O mesmo acontece com a reabilitação espiritual. Não consiste em ter novas experiências, mas retornar com profundidade maior de entendimento e de intensidade às antigas práticas, que sempre foram as práticas verdadeiras. Então, ou seja, não é você viver uma coisa nova, mas é você viver aquilo que você já sabe, de uma forma mais intensa. Alguns livros, algumas cartas, a gente não vos escrevo algo novo, mas vos escrevo novamente aquilo que vocês já sabem. Acho que é Pedro que escreve assim, né? Mas escrevo aquilo que vocês já sabem, lembrando vocês do que vocês têm que fazer. E é isso que Deus trabalha com cada um de nós. Jeremias 6,16 diz o quê? Um outro irmão que não leu ainda. Diego, que não leu ainda. Senhor Deus, disse a seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: nós não vamos andar nesse caminho. Ok? O povo é teimoso, não é? Aí você, esses dias eu estava conversando com a Silvana e
há um distanciamento há uma diferença muito grande em você aconselhar e aquilo que você aconselhou a pessoa seguir. Aí a pessoa fala, pastor, eu preciso de aconselhamento. Ok. Querido, você precisa fazer isso, isso e isso. Você vai ter tarefas. E as tarefas é essa. Aí a pessoa vem, ouve. Volta, cadê a tarefa? Não fiz. Então você volta para casa, quando você fizer a tarefa a gente conversa. Aí a pessoa faz a tarefa, volta, o que essa tarefa falou ao seu coração? Pastor, eu entendi isso. E mediante o que ele vai explanando sobre o que a palavra disse a ele, você vai entendendo se realmente ele quer alguma coisa ou não. Se realmente ele quer ser aconselhado para sair daquela situação ou não. Porque o texto é claro. A palavra se discerne espiritualmente. Se a pessoa quer espiritualmente melhorar com o Senhor, vai ter resultado daquelas tarefas que é dada a ela. Nem que demore um pouco, mas vai dar resultado. A pessoa precisa ser perseverante e querer também mudar. Mas o que a gente vê é que você fala. A pessoa se quebranta, chora, fica emocionada, fica emotiva, mas não faz aquilo que Deus faz. E é isso que Deus está mostrando ao povo. Não andarei no seu caminho. Então muitas vezes a pessoa é teimosa. Muitas vezes a pessoa esquece. Ou não seria nem um esquecimento. Seria realmente a teimosia de não querer fazer. Porque viver a vida cristã é pagar um alto preço. E nem se compara ao preço que Jesus pagou pela nossa resgate. Essa é a verdade. Eu faço demais estudar. Ontem eu passei o dia inteiro, de manhã até a noite estudando. A semana chegou e falou assim, ainda aí? Eu mandei hoje 5:30 da manhã para relembrar algumas coisas. Mas hoje você vai levantar cedo também? É o preço que eu tenho que pagar, se eu quiser me aproximar mais do Senhor. É o preço que eu tenho que pagar sobre aquilo que o Senhor me chamou para fazer. É o preço que eu tenho que pagar. E nem se compara ao preço que Jesus pagou para mim. E é isso que o Senhor está trabalhando com o povo. Uma porta de esperança testifica do poder transformador de Deus. Uma porta de esperança é aquilo que o Senhor quer dar a você e a mim como oportunidade para conhecê-lo e tornar mais intimamente a Ele. Só para me acabar aqui a aplicação, tá? Para não deixar no vácuo e o Alex poder dar continuidade no próximo grupo. Quando o povo aprende as lições espirituais que ele está ensinando por meio da intervenção providencial, ele dá oportunidade para o progresso espiritual que não deve ser desprezado. Quando os erros do passado são repudiados, os erros do passado não serão repetidos. E até mesmo a experiência de derrota será usada como base para o avanço com fim. Permanece a necessidade de perceber as portas que se abrem e estar dispostos a se beneficiar da orientação que o Senhor dá. Então vamos ler essas 3 referências e que nós possamos lembrar que quando nós repudiamos, quando nós esquecemos aquilo que fez o Senhor se desagradar de nós, e quando nós vivemos uma vida que agora glorifica o Senhor, entendendo qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade, nós vivemos sobre a orientação que Deus nos dá, com uma disposição a servi-lo e adorar. Atos 14, 27, 1 Coríntios 16, 9 e 2 Crônicas 2, 12. Cada um leu uma referência aí, por favor. Quem não leu ainda? Quem não leu? Carlos. Charles já leu, né? Não. Então, Charles, por favor. 7. E quando chegaram, reuniram na igreja, relataram como grandes coisas Deus fizeram por eles. E como abriram aos gentios a porta da vida. Ok? Então, o trabalhar de Deus na vida daqueles que são seus. 1 Coríntios 16, 9. Carlos. Porque agora o trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. Ok. 2 Crônicas 2, 12. Quem vai ler?
2:12. 2:12. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque você haverá que deu ao rei Davi que estava muito presente e dividido para construir o templo. Ok, é isso mesmo. E um palácio real. Sabe por que essa referência de 2 Crônicas 2:12? Deus deu uma escolha a Salomão. Escolher o que você quer. E ele escolheu o quê? Sabedoria. Deus abriu a porta e disse para ele: pode escolher. E ele escolheu sabedoria, e Deus disse: por não ter escolhido qualquer outra coisa, mas ter escolhido sabedoria, eu vou te dar isso. Uma porta, oportunidades. Não queira além daquilo que você pode ter para se distanciar do Senhor. Lá em Timóteo 6 vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, por causa desse dinheiro, se apostatarão da fé ou se distanciará do Senhor. Não é isso? Então peça aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Senhor, eu quero uma casa na praia. Para que você quer essa casa na praia? Só para dizer que tem ou para ser uma agência do Senhor? Para que você quer um carro melhor? Para que você possa ir em lugares mais longe, para que você possa estar sempre com um carro que possa te levar no momento que você precisa, fazer aquilo que você precisa para glorificar o Senhor. Então, peguem as oportunidades, as portas de esperanças que o Senhor está dando a cada um de nós, para que possamos querer, almejar isso, para glorificar o Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo a mim e a você. Não se preocupe com o amanhã. Se preocupe em fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. Amém? Alguma pergunta, queridos? Me perdoe, eu passei um pouco do horário aí, mas eu precisava concluir aqui. Alex, a partir do 16, ok? Tem um material aqui, se você quiser eu posso te enviar. Mas eu sei que com certeza você vai fazer bem melhor do que eu. Ok? Alguma pergunta? Não? Vamos ficar de pé agora então. Eu sei que o seu nome começa com L, mas eu não consigo falar o restante. Danilo. Ah, Danilo. O L está no final. O L está no final. O L está no final, pastor. Mas escuta um negócio aqui. Quando ele chegou, eu falei assim: rapaz, mas esse moço parece o irmão da Danila. Mas sabe quem que eu estava pensando? Que ele fosse o marido da nigeriana. Eu falei: nossa, como é parecido com ele. Desculpa, Danila. Ok? Vamos orar. O irmão que sentiu o desejo no coração, está orando, encerrando esse período. Vamos fazê-lo nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que aqui passamos, por esse aprendizado também, Senhor Jesus. Nós fomos aqui ensinados através do pastor Wagner, no qual o Senhor usou a sua vida para trazer a todos nós esta lição, Deus. Que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. E obrigado por essa bênção que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Nos traga logo mais à noite no culto, ao Pai amado, onde todos nós estaremos mais uma vez reunidos, glorificando e exaltando o Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Amém.